Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus, Pão da Vida, na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Queridos, agora são 2h39 da madrugada, estou aqui me preparando para orar nessa madrugada pela sua vida, pela vida das pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós temos colocado no altar de intercessão de Deus. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida, especialmente para você que pensa por que os milagres não estão acontecendo, por que Deus não está ouvindo as minhas orações. Na verdade, Deus ouve todas as orações. Agora, existem as orações que movem o coração de Deus, porque elas vêm respaldadas por uma forma de proceder e de agir, e existem as orações que Deus só escuta. Assim como vários filhos têm um pai ou uma mãe, e um dos filhos fala e a mãe não escuta, porque a sua maneira de viver não pode respaldar o que ele está dizendo, assim também é com Deus. Muitas vezes oramos, clamamos, e Deus não nos escuta. Em toda a Bíblia, a verdade é que Deus trabalha no homem a partir do seu coração, e que tudo aquilo que o homem pensa, fala ou pratica só tem valor para Deus, se vier de um coração limpo, isso é a mais pura verdade. O cristão relaciona-se com Deus de maneira adequada, quando ele segue o que Deus determina em seus mandamentos. Ele precisa aplicar o seu coração na oração, no louvor, nas ofertas, nos dízimos, ser fiel com Deus. E tudo que ele fizer para Deus, Deus responderá com milagres, bênçãos e vitórias. É esse assunto que nós pretendemos explanar aqui, para que você realmente receba de Deus o que você precisa fazer para que Deus haja na sua vida. O Espírito Santo, ele nos adverte em 2 Crônicas 15, de 1-7, olha só o que diz a palavra. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá, e beija-me. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei, mas se o deixardes, ele vos deixará. Ora, por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Quando, porém, na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, com certeza o acharam. E naqueles tempos não havia paz para os que saíam, nem para os que entravam, mas grandes tribulações e perturbações estavam sobre todos os habitantes daquelas terras. Pois havia nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus as conturbava com toda sorte de aflições. Vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Aleluias. Pois é, essa palavra é forte, queridos. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. A nação de Israel estava absorvida pelo pecado, a idolatria havia tomado conta do coração do povo, de maneira que se esqueceram de Deus. Por isso é dito que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Havia necessidade da intervenção divina para levar o povo ao arrependimento. Por isso veio o Espírito Santo sobre o profeta Azarias, que exortou o rei Asa e todo o povo a uma mudança de vida radical. O Senhor, ele está conosco enquanto estamos com ele. O Senhor não pode ter comunhão com o homem se não for correspondido. Seria semelhante a recebermos uma visita em casa e deixarmos ela de lado ali sentada na sala e fôssemos cuidar dos nossos afazeres sem nos preocupar em dar a mínima atenção àquela pessoa. Ninguém toleraria uma atitude assim. Deus também não. O texto mostra que é recíproco. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Ninguém espera receber de Deus grandes coisas buscando só nos momentos de dificuldades. Tem muito crente que só busca Deus quando a coisa aperta, quando a coisa está difícil. Ele não tem um compromisso com Deus na época da abundância. E por isso, Deus deixa ele vagando, cheio de tribulações, depressão, dores, ausência de milagres na sua vida, portas fechadas. A ausência da doutrina bíblica pode nos afastar de Deus, amados. A falta de sacerdotes que ensinem os mandamentos de Deus levou o povo a corromper-se cada vez mais. Faltando a palavra profética de Deus, o povo se corrompe. É o que está escrito em Provérbios 29:18. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Está escrito na palavra santa. O profeta Oséias, ele advertiu o povo pelos mesmos motivos. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Oséias 4:6a. Provavelmente, os crentes mais escandalosos, mundanos, mais afligidos, mais cheios de problemas são aqueles que rejeitam os cultos de doutrina, que não querem ouvir. Quando Deus convoca para uma reunião, para lhe ensinar, para lhe explanar o que Deus quer dizer,
Eles não vêm. É uma vida cheia de angústia. E essa vida cheia de angústia exige que tenhamos uma conversão genuína. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel, aquele povo buscava e o achava, porque Deus é longânimo e é misericordioso. Os israelitas afastavam-se de Deus, então surgiam os problemas e o povo caía em tremenda angústia. Neste momento lembravam-se do Senhor e o buscavam. Esta é uma prova evidente na vida de quem está vivendo longe de Deus. Muita angústia e muita tristeza sofrem eles. Longe de Deus as bênçãos não são duradouras. Só na presença do Senhor nosso Deus há abundância de alegria. É o que está escrito na palavra santa no Salmo 16, versículo 11. Glórias a Deus. Louvado seja o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. A falta de paz, amados, indica o momento de buscarmos o Senhor. Quando a nação deixava o verdadeiro Deus, as guerras surgiam de imediato, porque abandonavam Jeová Shalom, o Deus da paz. A paz de Deus atua em nossos corações como um árbitro, é o que está em Filipenses 4:7. Portanto, quando falta a paz no coração do crente, é porque está na hora de buscar a Deus. Se você vive uma vida de guerra, conflitos, perturbações, tribulações, essas aparentes angústias querem dizer algo está errado, você está longe de Deus, busque a Deus de todo o teu coração e Ele cuidará de vós. Devemos aproveitar esta oportunidade para buscarmos ao Senhor. Em 2 Crônicas 15, de 8 a 15, está escrito: Asa, tendo ouvido estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, cobrou ânimo e lançou fora as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E congregou todo Judá e Benjamim, e os de Efraim, Manassés e Simeão, que com eles peregrinavam, pois que muitos a Israel tinham vindo a ele quando viram que o Senhor Deus era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor um despojo que trouxeram 700 boi e 7.000 ovelhas. E entraram no pacto de buscarem ao Senhor Deus de seus pais de todo o coração e de toda a sua alma. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, fosse morto tanto pequeno como grande, tanto homem como mulher. E prestaram juramento ao Senhor em alta voz, com júbilo, ao som de trombetas e buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o coração juraram e de toda a sua vontade buscaram ao Senhor. E o acharam, e o Senhor lhe deu descanso ao redor. Certamente, nada há de pior para o homem do que resistir ao Espírito Santo. Por isso somos advertidos a não endurecer o coração para resistir à palavra de Deus. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 diz: pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Os israelitas diligentemente buscaram ao Senhor de todo o coração, e nós devemos fazer o mesmo. Devemos renovar o altar do Senhor. O rei Asa começou da maneira certa, renovou o altar. Não podemos servir a Deus e muito menos agradá-lo oferecendo sacrifícios espirituais em altar desmantelado. Elias consertou o altar, meus amados, antes de ofertar ao Senhor, é como está em 1 Reis 18:30. Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, implorou para que eles apresentassem a Deus seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Isso equivale a restaurar o altar do Senhor dentro do nosso coração, despojando-nos de toda imundícia e malícia, além de outros resíduos misturados com a velha cinza. Meus amados, meus queridos irmãos, devemos oferecer ao Senhor a nossa oferta. No mesmo dia, ofereceram sacrifício ao Senhor, diz a palavra. Não deixaram para o dia seguinte. Muitos crentes não conseguem perseverar nos caminhos de Jesus Cristo, porque vivem de promessas que não podem se cumprir. Eles dizem: a partir de amanhã eu vou me consagrar a Deus. No mês que vem, iniciarei uma vida de orações. Devemos ofertar nós mesmos e tudo que temos ao Senhor, hoje, agora, sem deixar reservas para depois. Não podemos estar divididos entre dois pensamentos. Quem coloca a mão no arado não pode olhar mais para trás, está em Lucas 9,62. Devemos fazer um concerto para buscá-lo com toda a nossa alma. A nossa alma relaciona-se principalmente com o mundo psicológico. Isso significa que o povo buscou ao Senhor com todo o entendimento. Passaram a aceitar os pensamentos de Deus que são diferentes dos nossos, como está em Isaías 55:8. Nós temos a mente de Cristo, amados, pela qual devemos compreender a vontade do Senhor, que está em 1 Coríntios 2,16. Portanto, façamos como o povo fez, e entraram no conceito de buscar ao seu Deus e seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Aleluias! Devemos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a vontade, e todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e acharam no Senhor, que Ele deu repouso em redor
redor. Deus deu descanso àquele povo quando o buscaram. Muitas das orações que fazemos ao Senhor não são respondidas, provavelmente porque não colocamos nela o nosso coração, nenhuma oferta ou serviço. Na verdade, nada disso será aceito por Deus se não proceder de um coração contrito e totalmente submisso a Ele. Como profetizou Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Oh glória! Marcos 7,6, o Senhor Jesus dizendo: temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, aplicar toda a nossa força, vontade e deleite em fazer a vontade de Deus. Esta mensagem, queridos, não deve ser encarada como uma história deslumbrante apenas. É, antes de qualquer coisa, uma chamada à comunhão com o Senhor. Todos os nossos conflitos, angústias, decepções, tribulações irão desaparecer a partir do momento que buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Ponha na oração, no serviço e na adoração o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor em Jeremias 29:13. Busque ao Senhor, deixa Ele mudar a tua vida, deixa Ele trazer paz e conforto ao teu coração, porque é tudo que Ele quer fazer, mas para isso, coloca a tua vida no altar, entrega a tua vida ao Senhor por inteiro, sacrifica os prazeres da carne, sacrifica os desejos carnais, e Deus honrará a tua oferta santa, que é o teu corpo, que é a oferta agradável ao Senhor, e Deus honrará e cumprirá na tua vida todas as promessas dEle. Deus não vai te dar nada para você festejar com o inimigo. Deus vai te dar tudo quando você quiser honrar Ele. Seja fiel a Deus e Deus será fiel a você. Fiquem na paz, fiquem com Jesus. Por amor a mim e a vocês, Ele foi para a cruz.